Olá, CPFs, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje, domingo, 14 de março de 2021, estou gravando Visão de Mercado. Neste exato minuto, são 8h03 da noite. E vamos trazer aqui os 5 ativos votados por vocês, escolhidos por vocês na enquete da semana passada. Antes de começarmos, vamos aos nossos avisos. É importante salientar que a análise foi apenas sobre o gráfico, não tomei como base o cenário macroeconômico, tampouco as notícias ou quaisquer fatos relevantes sobre nenhum dos ativos acima analisados para a criação deste vídeo. Todos os comentários, alegações, ponderações sobre quaisquer informações relacionadas à Bolsa de Valores são meramente opiniões e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Começando pela Oi, Oi BR3 na tela e vemos aqui Oi BR3 numa situação um pouco confortável, podemos dizer assim. Oi BR3 fez aqui um fundo duplo, estamos esperando agora o rompimento dos 2,2 para que retome o movimento de alta um pouco mais forte, com o alvo inicial projetado no último topo, 2,59 e depois o alvo em 3,20. E basicamente essas são as projeções para o IBR3. Caso o IBR3 perca essa região aqui do 168, que foi a mínima realizada após uma agulhada aí linda e maravilhosa na média móvel de 200 períodos, nós teremos o IBR3 possivelmente fazendo um teste aí na região dos 1,36, só que é um cenário um pouco menos provável, mas que ainda assim pode acontecer. Em especial se fechar acima da média móvel de 21 períodos aqui, rompendo essa região dos R$2, que é uma resistência de alta relevância. E é aquela história, rompendo a resistência, o que era teto vira chão, então é para cima. E vamos aguardar aí o rompimento de IBR3 para buscar os alvos acima, como foi comentado anteriormente. Alvo inicial em 2,59 e alvo posterior em 3,20. Local Web na tela e Local Web após uma longa escalada semana após semana, nós podemos ver aí que o Local Web agora está retraindo e fechou abaixo da região do 61,8 no gráfico semanal. Já no gráfico diário, podemos ver que o Local Web fez um movimento de queda um tanto quanto brusco, dia após dia, pregão após pregão, movimento de queda. Então podemos ter Local Web aí retraindo pelo menos até a casa dos R$28 para que de fato volte a cair mais, caso os touros não tenham aí um domínio da jogada. Caso os touros tenham um domínio da jogada, nós poderemos ter Local Web fazendo um teste na região dos 34,99 após chegar nesse ponto aqui dos 28, tendo em vista, uma vez que Local Web terá fechado acima da média móvel de 21 períodos, e aí poderá fazer um teste da casa dos 34,99 com um alvo posterior em 44,86, tá bom? Mas poderemos ter ainda Local Web sim, se continuar esse movimento de queda tanto quanto forte, Local Web testando aí pelo menos a região dos R$15 lá embaixo, desde que se perca aqui, como já se perdeu na realidade, a região do 61,8. Caso feche na próxima semana abaixo deste ponto, nós poderemos ter Local Web indo até mais embaixo antes de retomar algum movimento de alta. VEG3 na tela e VEG3 parece montanha-russa no parque da Disney. VEG3 após aí um movimento de alta, uma escalada de movimento de alta brusca no semanal lá atrás, poderemos ver aqui que VEG3 não realizou a correção que deveria realizar na casa dos R$53, e simplesmente só testou lá no 62,76 e foi embora, subiu, E no que subiu, fez esse movimento, fez esse outro, buscou o último take aqui, só que não fez o que tinha de ser feito, não retraiu a maneira que deveria ter retraído. E agora poderemos ter VEG3 voltando para se fazer o que não foi feito lá atrás, testando essa região dos 53 e 51, para que depois entre algum movimento de alta e retome aí a entrada dos touros na jogada, onde possivelmente poderemos ter mais uma vez um teste nessa região dos 88,53, para que depois tenha algo em vista na casa dos R$106,04. Mas VEG3 até então é queda. Então, especial agora que bateu aqui na média móvel de 200 períodos. Então, atenção, se fechar abaixo desse ponto, se fechar na casa aqui dos R$68 na próxima semana, nós poderemos ter sim um movimento de queda até aqui embaixo, até pelo menos os R$53 ou possivelmente os 49. Então, é um momento de atenção para a VEG3, especial para quem está comprado e para quem tem um PM bem próximo a essa zona. Vale 3 na tela e Vale 3 está cada vez mais parecido com um topo duplo, essa região aqui, onde vem sendo testada pela Vale e não está conseguindo romper com sucesso.
né? Então agora devolveu um pouco aqui e basicamente esperamos que Vale 3 de fato tenha algum movimento aí no sentido de correção, ou seja, ele ainda pode cair um pouquinho mais desse movimento de alta. Se Vale 3 fechar na semana abaixo dos R$ 93, poderemos ter Vale 3 testando a região dos 89, posteriormente a zona dos 83, e se perder essa zona, o alvo projetado de Vale é R$ 66, o que consequentemente perderá a LTA. E aí no diário nós vemos isso mais claramente. Vale 3 agora está no movimento um tanto quanto consolidado nos últimos pregões e poderemos ter Vale 3 perdendo esse ponto aqui possivelmente, em especial devido à questão do minério de ferro, mas como aqui nós analisamos apenas a questão gráfica, poderemos ter sim Vale 3 fazendo esse movimento agora, continuando o movimento de lateralização e possivelmente perdendo aqui a região dos 96, onde consequentemente vai levar nos alvos abaixo. Via Varejo na tela, e Via Varejo basicamente está seguindo aí o que a gente analisou nos últimos visões de mercado, que esse ativo fez parte, né? Isso aqui foi a análise que foi projetada no último visão de mercado que o ativo foi analisado. E tinha gaps aqui abertos, como vocês podem ver, tem vários gaps aqui. Isso aqui tudo que está em vermelho é gap, né? Então tem vários gaps aqui abertos no processo. E o que é que acontece? Via Varejo testou aqui a região do 61.8 do Fibonacci, como vocês podem ver, na região aqui dos 10,99, e já entrou a força compradora, né? O pessoal aqui já começou a ficar empolvoroso, né? Enlouquecido. E aí o que pode acontecer? Via Varejo pode sim voltar à região dos R$ 13, tá? E possivelmente até fechar o gap nos 14. Mas primariamente aqui Via Varejo, se não entrar uma força compradora substancial, né, nós poderemos ter Via Varejo caindo até um pouco mais, a região aqui dos 9,85 que ainda tem gap aberto, né? E até o 772. Ou seja, nós poderemos ter Via Varejo caindo aí bem mais forte até, né? Pelo menos mais uns 33% de movimento de queda antes de que entre alguma coisa ou retome o movimento de alta, tá bom? Mas caso Via Varejo aqui entre o movimento dos touros e rompa essa média móvel de 21 períodos, nós poderemos ter sim Via Varejo testando essa região do gap, e aí é aquela história, né? Precisa sim de força compradora para que haja uma reversão de tendência. Isso aqui pode acabar se tornando uma figura até um pouco conhecida. Como vocês podem ver, bateu uma primeira vez, subiu, bateu uma segunda vez, subiu. Só que ainda perdeu aqui um pouquinho, mas podemos levar em consideração como se fosse uma espécie de fundo duplo. Então, pode sim ser que Via Varejo retome o movimento de alta e quem sabe recupere a LTA e quem sabe volte a testar também alvos lá acima, como era aí no ano de 2020, todo mundo feliz com Via Varejo em carteira, R$ 22, sempre nessa casa dos 20, né? Mas infelizmente não deu muito certo e Via Varejo começou a despencar, e aí, meu amigo, é aquela história. Quem estava comprado, quem comprou na casa dos 15, está agora no preju, né? Ou seja, a pessoa comprou, foi na ganância, não realizou, o que acontece? Devolve, e ainda devolve com juros e correção monetária. E é sempre assim, o mercado sempre cobra o seu preço para aqueles que são gananciosos. Bitcoin na tela, Bitcoin tá lindo, né? Não tem outra palavra para expressar o que esse gráfico tá. Bitcoin tá um gráfico lindo, o gráfico diário do Bitcoin, após esse movimento de alta, voltou, retraiu aqui na região dos 50%, e agora nós tivemos aí um mega candle aqui, ó, de força, rompendo o topo anterior. Só que o que acontece? Temos que esperar agora a formação deste outro candle aqui. E é aqui onde vai estar o corinho da parada. Por quê? Porque se esse outro candle aqui fechar um candle vermelho, nós poderemos ter aí um candle que irá anular este anterior. Então, isso aqui se torna um falso rompimento. Então, atenção para quem deseja se posicionar no Bitcoin. E por que eu falo isso? Tecnicamente falando, aqui está um movimento lindo, ó. Ou seja, um movimento de impulsão, um movimento de retração, onde, consequentemente, após o movimento de retração, haverá outro movimento de impulsão, rompendo o topo anterior e buscando o take aqui em cima, que é a região ali dos 73 mil dólares. Só que aí entra uma situação, que é o quê? Tira o zoom do gráfico. Vamos lá na semana, no gráfico semanal. Gráfico semanal, tudo bem. A gente vê que o movimento também está seguindo aqui o mesmo padrãozinho, né? Mas aí quando a gente vai para o gráfico mensal, aí é que está a galinha dos ovos de ouro. Olhem isso aqui, a galinha dos ovos de ouro. No gráfico mensal nós não tivemos ainda nenhum mês de retração sequer.
O que isso significa? Significa que poderemos sim estar próximo a um topo aqui no mensal da vida e o Bitcoin voltar e retrair até pelo menos a região dos 30 mil dólares. E aí, olha só, onde vem bateu, 35 mil dólares. Ou seja, podemos sim ter o Bitcoin voltando a essa zona aqui, né? Porque nós estamos vendo que o criptoativo está mega esticado. E aí o que acontece? A gente sabe que criptoativo, como é um ativo de alta volatilidade, pode ser que ele faça isso aqui em 1 a 2 semanas, volte, depois suba feito foguete de novo. E o Bitcoin tem um alvo projetado mais ou menos na região dos 70 mil dólares. Ou seja, Bitcoin eu acredito muito que até junho é 100 mil. Entendeu? E por essa convicção que eu tenho, acredito sim que o Bitcoin, antes de bater neste alvo, ele poderá sim voltar e retestar a zona dos 35 mil. E aí é aquele tipo de coisa, né? Não é só eu que tenho essa crença, vários analistas e especialistas em criptoativos também têm esta mesma visão, que o criptoativo está bem esticado no mensal e possivelmente teremos uma correção, né? Onde terá muita gente realizando. E o ativo voltará aí mais ou menos essa faixa dos 35 ou até mesmo 41, né, se for uma retração um pouco mais fraca. Mas se for uma retração padrão, é 35 mil dólares para depois retome aí o movimento de alta com um alvo projetado no mensal de 87 mil dólares e posteriormente 113 mil dólares. Então são os dois takes que estão acima. E estes foram os ativos analisados no Visão de Mercado de hoje. Não deixem de acessar o grupo do Telegram que está aqui na descrição deste vídeo. Conto com vocês na próxima enquete para analisarmos juntos alguns ativos na próxima semana. Um abração e tchau, tchau.